Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa quarta-feira maravilhosa, tradicionalmente a nossa live de meio-dia. Vamos todo mundo entrando, vamos se apresentando, vamos dizendo de onde você é, o porquê que você tá aqui, o que chamou a sua atenção para poder estar participando dessa live hoje aqui comigo, pra gente falar desse assunto, né, que é tão falado, que eu sei que é uma dificuldade de muita gente, confesso que é a minha dificuldade também. Nós vamos falar sobre doce, sobre o consumo de doce e emagrecimento. Ei, Kátia, tudo bem? Priscila, Yasmin, Fran, minha querida, todo mundo entrando pra gente falar desse assunto incrível. Marta, tudo jóia, Marta? Ó, eu quero que vocês mandem aqui pra mim, tá? As dúvidas que vocês têm em relação ao consumo de doce e emagrecimento, tá bom? Porque eu vou responder no final aqui da live. Eu tô cheia de perguntinhas pra poder responder já, que eu sei que é um assunto assim muito difícil, que eu sei que todo mundo tem dificuldade e tem essas questões relacionadas ao doce, como que eu faço com doce, como que eu faço com emagrecimento. Eu como muito doce e toda aquela confusão em volta por doce, né? Então a gente vai falar desse assunto hoje, tá? Espero que vocês gostem do que eu planejei aqui pra vocês. Espero tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, bora pra nossa live. Oi, Mari! Kátia, também amo chocolate, né? Quem não gosta de um bom chocolate? Então vamos lá, gente. O doce, né? O doce, ele é um carboidrato, ele é um açúcar, né? Esses doces que a gente fala, esses doces refinados, né? Chocolate, né? Eles têm uma quantidade muito grande de açúcar. Então é justamente por isso que eles atrapalham o nosso emagrecimento, né? Que aí é um carboidrato, a gente acaba comendo em excesso. E isso interfere no nosso processo de emagrecimento, porque a gente tem muita vontade, às vezes, de comer, né? Só que eu, Aline, particularmente, não atribuo o consumo de doce como algo viciante. Eu não consigo raciocinar na minha cabeça que o doce, que alimento, de uma forma geral, ele é algo que vai fazer você viciar naquilo, tá? Por quê? Porque pra mim o que vicia são alimentos, são coisas tóxicas, né? Drogas, álcool em excesso, bebidas, as drogas em si em excesso, a bebida alcoólica em excesso. Então isso pra mim que faz a gente viciar, tá? Na verdade, o doce, como qualquer outro alimento, você consegue colocar na sua alimentação de uma forma equilibrada que não vá atrapalhar o seu emagrecimento, tá? Se fosse algo que viciasse, você precisaria passar por aquele processo igual mesmo um viciado passa. Tem que colocar num lugar, e aí fazendo aquele processo devagar de purificação, tem que tomar algum medicamento. E doce é uma comida, gente. Então a gente cria isso na nossa cabeça de que vicia e vai criando uma aversão tão grande que aí quando você come um pedaço de doce, você se sente culpado, né? De estar comendo aquilo e acha que precisa passar por essa questão de desintoxicação, né? De ter que aquela sensação de culpa por ter comido aquele alimento. Mas comida não é assim. Comida é algo maravilhoso. E o doce é algo incrível também. Que se você souber combinar ali com a sua alimentação, ele pode até te ajudar no nosso processo de emagrecimento, tá bom? Então, aí, o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, a gente vai ter que tentar reduzir o nosso consumo de doce, tá? Muitas vezes a gente acha que gosta muito de doce, na verdade é somente um hábito. A gente carrega isso da nossa infância, né? Que depois de um salgado a gente tem que comer um doce. E aí isso é mais um hábito, é mais uma crença do que propriamente vontade, tá? A gente sempre tem algum doce disponível em casa, uma bala disponível em casa, um chocolate disponível em casa, porque a gente tem carregado isso, né? Tem carregado isso das nossas crenças, dos nossos pais. E aí sempre vem na cabeça, opa, comi um salgado, então deixa eu comer um doce. Fica acumulando e aquilo acaba virando um hábito, tá? Eu falo isso, gente, de experiência própria, tá? Eu sou de família italiana e aqui em casa sempre tem doce. Qualquer festa de família tem muito doce. Então, eu preciso me policiar o tempo todo para que eu consiga controlar essa minha vontade de doce. Então, eu estou participando aqui, falando com vocês, ó, mas a minha boca tá mais perto do meu ouvido para eu também me policiar, para eu também poder me ajudar, tá bom? Então, assim, tinha uma
época da minha vida que eu, todos os dias que acabava de almoçar, eu tinha que comer um doce. Era quase obrigatório, porque era um hábito meu. Era algo, eu não pensava naquilo, era algo que era muito automático. Acabava de almoçar, acabava de jantar, já vinha a vontade de comer doce na cabeça. Aí como que eu fui fazendo? Eu fui pensando assim, ok, se eu como doce 7 dias da semana e eu quero reduzir isso, eu vou começar então comendo 5 dias da semana. E aí eu escolhi aquele momento para poder comer 5 dias. Ótimo, 5 dias estava muito confortável, aí eu comecei com 3 e fui reduzindo. Hoje em dia eu consigo ficar super tranquilo durante uma semana sem comer doce nenhum, mas é processo. Não adianta você querer de uma hora para outra cortar o seu doce da alimentação. É aí que vem as frustrações em relação ao emagrecimento. Se o doce é um alimento que é muito difícil para você retirar, não retira. Diminui com o tempo, tá? E aí, outra coisa que eu percebi em relação ao doce é o seguinte: se você gosta realmente de chocolate, se você gosta realmente de doce, não adianta você comer alimentos fitness, que não vai te ajudar, tá? Porque a sua vontade é de chocolate, a sua vontade é de doce de leite. Então, você ir lá comendo um alimento fitness pode mascarar aquela sua vontade e piorar a situação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar, ok, estou comendo doce 7 dias da semana. Ótimo, eu quero diminuir essa vontade, eu quero reduzir esse meu consumo, então eu vou diminuir com o tempo. Se eu tenho o costume de comer 7 dias, vou começar com 5. Se 5 tá confortável, vou pular para 3. E aí você vai reduzindo com o tempo, tá? E aí, eu vou ensinar pra vocês agora a identificar essa vontade de comer doce, pra gente saber separar se é realmente uma vontade ou se é um hábito, tá? Porque com essa minha prática em relação ao doce, eu descobri que eu tinha o hábito de comer doce, que não era uma vontade, mas eu fiquei me policiando, me observando, analisando tudo isso pra eu poder descobrir o que é. Então vamos lá, vou ensinar pra vocês agora, tá? Como é que a gente vai fazer. Pega um papelzinho, uma caneta aí pra você anotar, pra você nunca mais esquecer como que a gente faz para poder descobrir se é realmente uma vontade ou se é realmente um hábito, ok? Primeiro você vai identificar em qual momento geralmente você tem mais vontade. Geralmente é depois do almoço ou depois do jantar, né? Geralmente depois de grandes refeições. Então vamos supor que você acabou de almoçar e veio aquela vontade enorme de comer o doce, tá? Você vai parar um minuto, vai ficar quietinho 1 minuto e vai pensar, ok, qual doce eu quero comer? Se não vier algo específico na sua cabeça, é provavelmente um hábito. Somente o hábito de comer um doce. E aí, se vier algo específico na sua cabeça, é uma vontade, é algo seu mesmo. E aí você já vai saber, opa, realmente é uma vontade minha, não é um hábito, então eu tenho que trabalhar essa minha vontade. Porque como você tá comendo direto, já virou um hábito, mas é uma vontade, tá conseguindo entender? Então, você vai lá, identificou, ótimo, apareceu um choquito na sua cabeça. É o choquito que vai matar a sua vontade de comer doce. Então, você vai passar por um processo, você vai fazer o seguinte: primeiro, não tem em casa, tá, gente? Espera vir essa vontade na cabeça, essa imagem certa na sua cabeça. Identificou que é o choquito, ótimo. Escova um dente, espera passar um momento, não tem em casa o doce. Quando você sair de casa, você vai lá e compra um choquito pequeno. E come num local que não tenha zoeira, um local que você vai conseguir saborear aquele doce, ok? Aí você vai pegar o choquito, tá? Você vai abrir o choquito, vai morder pequeno e vai saborear cada mordida do seu choquito, ok? Se não aparecer essa imagem do choquito, não aparecer essa vontade, é porque é somente um hábito seu. Então, muitas pessoas ficam achando que tem compulsão alimentar por doce, mas é mero hábito de pensar no doce o tempo todo. Então, a gente tem que saber identificar primeiro se é uma vontade ou se é um hábito. Aí, como a gente quer reduzir essa vontade, você vai pensar, ótimo, estou consumindo 7 dias por semana esse choquito, vou reduzir para 5. E aí você vai reduzindo com o tempo, e você vai conseguir ficar tranquilo em relação ao doce, tá? Você consumir doce que realmente é uma vontade, que realmente passou pela sua cabeça, uma vez na semana, não vai prejudicar o seu processo de emagrecimento. Não vai. O que vai prejudicar seu processo
processo de emagrecimento é o doce ser a sua base alimentar. Você consumir o doce todos os dias, igual eu fazia, igual eu tenho certeza que muita gente faz, que a gente vai aprender a identificar essa vontade e esse hábito, isso vai reduzir. Tá? Não saia por aí falando que você é compulsiva por doce. Não saia por aí falando que você não consegue viver sem o doce, que não consegue controlar, porque você consegue controlar sim, tá? E aí, como eu falei, a nossa boca tá mais perto do nosso ouvido. Você ficar repetindo isso o tempo todo pra você, eu sou compulsiva por doce, eu não consigo controlar a minha vontade de comer doce, você começa a acreditar. E eu tenho certeza que você consegue controlar. Basta você aprender a identificar, tá? Se você for, almoçou, e aí veio aquela vontade maluca de comer o doce, e você sair correndo pra poder comprar, e correndo pra poder comer, é bem provável que você não vai conseguir mesmo controlar. Mas a gente tem que ter aquele processo de internalizar a nossa vontade. Tentar entender o que está acontecendo com o nosso corpo. Pode ser que você está passando por um momento de estresse. E aí você fica pensando naquele doce o tempo todo, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Vou explicar pra vocês como que isso funciona, tá? Cada pessoa é de um jeito, né? Então, tem pessoas que sentem muito prazer comendo algo doce. Tem pessoas que têm muito prazer comendo algo salgado, né? E quando a gente tá passando por um momento de estresse no nosso corpo, uma ansiedade, alguma coisa que deixou você triste, algo que te perturbou, o nosso corpo interpreta aquilo como uma agressão a você, como um sinal de perigo. Então, ele vai colocar na sua mente coisas que te dão prazer, para você sair da sua zona de perigo. E é aí que vem a vontade de comer doce. Quando a gente tá muito ansiosa, né, muito nervosa, aí o nosso corpo vai falar assim, opa, essa pessoa aqui está em perigo. Deixa eu sinalizar para ela aqui coisas que vão deixar ela com mais prazer, para eu poder ajudá-la. E aí que tem pessoas que vão querer comer coisas salgadas e tem pessoas que vão querer comer coisas doces para poder deixar o nosso corpo mais feliz. É daí que parte esse princípio, tá? Só que aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar outras formas que também nos dão muito prazer, assim como o alimento. Por exemplo, antigamente, eu também era assim, eu ficava em estado de nervosismo e já queria comer logo alguma coisa. Hoje eu já tenho uma listinha, tá? Que aí eu penso assim, opa, tô nervosa, tô ansiosa. Então eu vou tomar um banho, eu vou escutar uma música, eu vou meditar, pra eu poder ter coisas que me dão muito prazer que não seja a comida. Então a gente tem que buscar essas outras formas de prazer pra gente conseguir controlar, porque o nosso corpo, ele é muito inteligente. Pensa só, ele vê que a gente tá em perigo, e aí sinaliza pra gente coisas que vão tirar a gente do perigo. Ele é muito inteligente. Então a gente tem que agradecer o nosso corpo por sinalizar isso, mas a gente tem que buscar outras formas que vão tirar a gente dessa situação que a gente tá passando, né? E trazer muito prazer pra gente, tá bom? Conseguiram entender o raciocínio do nosso corpo, por que dá vontade de comer quando a gente tá triste? Inteligentíssimo, né? Então tá bom. Ó, tem perguntas aqui, eu vou responder. E eu já tô com perguntinhas aqui pra poder responder também. Se você tem alguma coisa pra poder me perguntar em relação ao doce, me manda aqui, tá? Pra eu poder ajudar. Yasmin disse que pra ela é uma tortura demais, né? Trabalha o dia inteiro com doce, açaí. Isso mesmo, Yasmin. É aí que a gente vai ter que observar bastante se esse trabalho, essa tortura é algo que é muito automático pra você ou se realmente é uma vontade, tá? A gente consegue trabalhar, eu tenho pacientes no consultório que trabalham com doces e conseguem se controlar muito bem a partir do momento que tem essa observação em relação ao consumo, tá? Mas eu imagino como que deve ser difícil. Porque é gostoso, né, gente? A gente não pode também questionar. E quando você come por compulsão? Aí a questão da compulsão, eu até postei um vídeo hoje sobre compulsão alimentar, né? Muitas vezes a compulsão está mais relacionada a fatores emocionais do que propriamente dito a alimentação. Quando você come com compulsão, você tem que começar a entender o porquê que você está fazendo aquilo. O que aconteceu no seu dia, o que te deixou nervosa, o que te deixou ansiosa. E buscar outras formas de prazer que não seja a comida, tá? E se realmente for diagnosticada a compulsão, você precisa de ajuda de uma psicóloga para poder te ajudar a controlar essa compulsão alimentar.
tá bom? Mas raramente é porque você é fissurada na comida ou porque você não consegue controlar o consumo da comida. É mais questões psicológicas e emocionais que você precisa trabalhar para conseguir controlar essa sua compulsão. Mas não saia por aí dizendo que você é compulsiva. Não saia, igual eu falei, ó, boca perto do ouvido. Quanto mais você ficar questionando pra você que você é compulsiva, é bem provável que você acredita e dificulta o seu tratamento, tá? Na verdade, você deve ter um consumo exagerado aí, né, de doce, mas que você precisa trabalhar isso para que você consiga reduzir, ok? Não saia por aí dizendo que você é compulsiva antes de você ter o diagnóstico, tá bom? Falei isso no vídeo, vai lá no IGTV que tem vídeo lá falando sobre isso. Tudo bem? Então vamos às perguntinhas. Separei algumas aqui pra gente poder conversar, tá bom? Como controlar o doce ali na TPM? Gente, a TPM é um momento de estresse pro nosso corpo, tá? Então é aquilo que eu falei pra vocês, que o nosso corpo ele é inteligente, então um momento de estresse ele vai sinalizar pra gente coisas que dão muito prazer pra gente e muito, aí nesse caso, ele vai sinalizar o doce, né? Como a gente já falou, que é uma sensação de muito prazer pra gente comer doce. Então ele sinaliza ali pra gente comer, pra gente ficar feliz novamente, tá? É super normal isso acontecer. Como que a gente faz pra poder controlar? Tendo outras coisas que te dão muito prazer, tá? Eu tenho muito prazer tomando banho, eu tenho muito prazer escutando uma música, eu tenho muito prazer lendo um livro, tenho muito prazer em praticando atividade física. Então, nos momentos de TPM, antes de você ir lá comer o alimento, busque outras coisas que te dão muito prazer para o seu corpo interpretar que você não está mais em perigo. E aí, essa vontade de comer o doce, ela vai reduzindo, ok? Vamos para outra pergunta. Sou obcecada por doce, como posso fazer para controlar às vezes a vontade de comer pela manhã? Pare de falar que você é obcecada. Que de tanto você repetir pra você mesmo que você é obcecada, é bem provável que você acredite que você é obcecada. E o que tem você querer comer doce pela manhã? Não tem problema nenhum. Só que aí a gente vai ter que começar a reduzir a quantidade, melhorar o doce que você tá comendo, né? Eu também tenho muita vontade de comer algo doce pela manhã. Aí eu como banana com pasta de amendoim e canela, que isso me ajuda muito na minha vontade. A gente tem que descobrir uma refeição doce, tá? Que se você comer pela manhã, vai te deixar bem saciada em relação ao doce. Mas pare de repetir, gente. Pare de ficar afirmando pra vocês que vocês têm problema em relação ao doce, que comer doce é um problema. Não é um problema, não é. O problema é a gente ficar afirmando isso e não buscar outras formas, a gente consumir o doce de uma forma saudável. E a gente encontra, tá? Tem pacientes meus que comem aquelas panquequinhas de banana de manhã com bastante canela e colocam chocolate. Então a gente tem que aprender qual alimento que você gostaria de comer de manhã, que é doce, que vai deixar você felizona da vida, entendeu? Mas não fica repetindo que você é obcecada, não. Não fica repetindo que você tem compulsão, não, tá? Porque às vezes você nem tem, mas de tanto você repetir, você acaba acreditando que você tem e talvez você não tenha, tá bom? Vamos para outra. Não consigo parar de comer doce, o que eu faço? Pare de ficar repetindo que você não consegue. Você consegue sim, se você quiser, tá? Você consegue tudo o que você quiser, basta a gente ter as atitudes certas, né? Basta a gente ter os pensamentos corretos em relação a isso, tá bom? Como a gente tem essa questão muito do doce, igual eu falei no início da nossa live, muitas vezes é um hábito, tá? De comer o doce, de pensar no doce, porque toda hora é doce que a gente vê por aí. Mas muitas vezes pode ser só um hábito que a gente possa trabalhar isso só vendo, observando, analisando o nosso comportamento em relação ao doce. Mas para de dizer palavras tão negativas para vocês. Para de fazer afirmações que vão atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Que tal você falar assim, ó, eu consigo sim reduzir meu consumo de doce, eu vou conseguir, né? Isso vai te ajudar mais, reforçando positivamente a você conseguir o seu objetivo aí, tá bom? Não fique dizendo palavras tão duras para vocês. Fala palavras positivas, palavras de reforço positivas que vão ajudar no seu consumo de doce e não atrapalhar. Tudo bem, galera? Adorei as perguntinhas, tá? Todas as perguntinhas que eu selecionei aqui foram maravilhosas. Se você tiver alguma pergunta pra me passar aqui... Ei, Kátia, tudo jóia?
em relação ao consumo de doce. Vai ser um prazer responder aqui pra vocês, tá bom? Gente, o doce não é o nosso problema no emagrecimento, tá? O nosso problema do emagrecimento são os nossos exageros. A gente consegue viver muito bem durante o processo de emagrecimento comendo doce, tá? A gente consegue preparar refeições incríveis com o sabor doce, sem prejudicar o nosso emagrecimento, tá? Mas a gente tem que parar de dizer palavras tão duras pra gente e acreditar que isso é possível, tá bom? É acreditar que a gente consiga achar esse equilíbrio alimentar a ponto de a gente conseguir comer tudo que a gente gosta e ainda conquistar o nosso emagrecimento. Isso é muito possível, tá bom? Eu fiquei esses dias aí sem celular, né? Aconteceu um probleminha com a viagem que eu estava fazendo. Eu fui assaltada e aí levaram meu celular, meus documentos, um monte de coisa. E aí eu consegui resgatar tudo ontem. Graças a Deus eu não perdi contato, não perdi grupos. E a gente conseguiu dar continuidade aí, tá? Porém, eu fiquei uns 4 dias sem ter contato com o meu grupo lá de emagrecimento. E a gente tá recomeçando, né, o nosso grupo, de onde a gente parou. A gente tá no desafio 13. E aí eu tive que prorrogar um pouco as inscrições para minha 5ª edição dos 21 dias com a Nutri, tá? E eu vou passar para vocês aqui, muita gente me perguntando como que funciona. É um grupo fechado no WhatsApp, tá bom? De 21 dias de desafios com passo a passo para o seu emagrecimento definitivo. E eu fico lá no grupo 24 horas por dia, trocando ideia, compartilhando dicas. As meninas que ficam no grupo são incríveis, né? Elas compartilham muita coisa, são receitas, dicas, né, de emagrecimento. É um grupo realmente fechado que tem o único objetivo de emagrecer para sempre, de um emagrecimento duradouro, sem essas neuras alimentares, sem fazer dietas malucas. São passo a passos que eu desenvolvi para poder garantir que o seu emagrecimento seja eficiente e duradouro, tá? Se você quiser saber mais informações sobre o meu grupo, me mande por direct, eu te explico direitinho como que funciona, né? A gente não passa dietas, tá? No grupo, não tem plano alimentar. Eu vou passando dicas e ferramentas passo a passo todos os dias para garantir o seu aprendizado, né? A sua educação nutricional que promove aí o seu emagrecimento duradouro, eficiente e definitivo. Ok? A gente fala desses assuntos todos. Doce, a gente fala sobre compulsão, a gente fala sobre ansiedade, a gente fala sobre todos esses assuntos, falta de tempo, falta de planejamento, como ser mais organizado, todos esses assuntos que dificultam ali o nosso emagrecimento. É um grupo muito legal, sou suspeita a falar, né, que eu amo fazer esses grupos, já estamos na 5ª edição, a 3ª edição, e é incrível, é maravilhoso estar presente lá com elas todos os dias. E se você se interessar, né, nosso grupo vai começar quarta-feira que vem, é um grupo que é exclusivo, né, então são poucas vagas, tá bom? São pouquíssimas vagas, então me mande direct pra você saber mais informação. Vai ser um prazer enorme ter vocês lá no meu grupo de emagrecimento. A live de hoje foi boa, galera, gostei. Eu gosto muito de falar de doce porque é a minha maior dificuldade em relação ao emagrecimento, né? Mas é muito legal a gente saber que a gente pode comer esses alimentos tão gostosos, né? E ainda a gente continuar no nosso emagrecimento. Que bom que vocês tenham gostado, né? A gente se vê na live da semana que vem, sempre ao meio-dia aqui, compartilhando dica com vocês. E a gente se vê, me manda dicas de temas que vocês querem que eu faça live, tá bom? Um beijo, galera!